Hoje eu quero analisar um tweet feito pelo jornalista Guga Chakra. Eu vou ler para vocês aqui, a gente vai entender aqui o que ele está dizendo e ver se esse é um bom argumento, uma boa ideia defendida ou se tem falácias lógicas aqui no que ele diz. Então, diz aqui Guga Chakra. Messi, o jogador de futebol, infelizmente segue como garoto propaganda de uma ditadura sanguinária que implementa apartheid contra mulheres, persegue homossexuais e xiitas, proíbe igrejas e sinagogas, esquarteja dissidentes e comete atrocidades no Iêmen. Pior, o Cristiano Ronaldo, que atua em time dessa ditadura. E aí que ele se refere à Arábia Saudita. Então, sim, o Messi e o Cristiano Ronaldo teriam relação com a Arábia Saudita e isso seria um sinônimo, isso representaria pessoas importantes, jogadores de futebol importantes, que estão passando pano para uma ditadura da Arábia Saudita que comete violações de direitos humanos. Se a gente for desmembrar aqui o argumento do Guga Chakra, o que ele quer dizer, tem a ver com isso. Você tem uma ditadura sanguinária, a Arábia Saudita, você tem jogadores de futebol ou que jogam nesse time, ou que jogaram nesse time, ou que tem alguma relação com o país, ou alguma relação com o futebol do país, logo esses jogadores, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, eles atuam como propaganda dessa ditadura. Isso aqui, para começar, é uma falácia lógica conhecida como culpa por associação ou falácia da associação, que é quando você pega os atributos de alguma coisa, de um item X, e você passa esses atributos porque estão associados a outro elemento, ao Y. Então, nesse caso, os atributos da Arábia Saudita, como ele diz aqui, apartheid contra mulheres, perseguir homossexuais xiitas, proibir igrejas, sinagogas, esquartejar dissidentes e cometer atrocidades no Iêmen, esses atributos passariam para pessoas vinculadas de algum modo ou de outro à Arábia Saudita, como o Messi e o Cristiano Ronaldo. O fato é que, nesse caso em particular, embora haja uma relação, porque eles têm relação com o país de algum modo, você não pode automaticamente associar esses atributos. Vou mostrar o seguinte aqui. Você trabalha numa corporação, numa empresa multinacional e que é acusada de crimes ambientais. Você é um funcionário daquela empresa, você trabalha lá, você, até um diretor lá de um departamento. Você, como funcionário da empresa, como alguém que trabalha para a empresa, você é responsável por aquele crime ambiental, você pode ser acusado por alguém que passa pano ou que é defensor de crimes ambientais ou que, serve como garoto propaganda dos crimes ambientais? Possivelmente não. Se você for alguém que faz uma propaganda para aquela empresa, você está lá e faz uma propaganda, é contratado pela empresa para fazer uma propaganda para televisão e a empresa comete algum tipo de violação ética ou, como eu falei, ambiental, você que foi pago para aquela empresa para aquilo, você é culpado daquilo, você é tão responsável ou está colado à imagem da empresa? É um pouquinho complicado de pensar nessa relação, mas o fato é que você não pode automaticamente traçar esses paralelos, tentar estabelecer esse vínculo. Alguém pode jogar num time de futebol de um país, jogar na seleção no país, sem compactuar com as práticas do governo daquele país. Porque é outra coisa também que é importante distinguir, O governo de um país e a população do país, os cidadãos daquele país. Você pode ter muita gente na Arábia Saudita que não concorda também, inclusive, com as práticas do governo saudita. E, ao mesmo tempo, essas pessoas não têm muita escolha, elas moram naquele país, elas fazem parte daquele país, elas nasceram lá. Então, aquelas pessoas também são culpadas por associação pelas atrocidades cometidas pelo governo do país? É claro que não. Do mesmo modo como muita gente no Brasil, do Bolsonaro, por exemplo, recentemente, não era culpada por coisas que o Bolsonaro fez na pandemia, por exemplo. Pessoas que se opunham ao Bolsonaro, que moravam no Brasil, que são brasileiras, com o governo bolsonarista, mas essas pessoas não têm relação exatamente com o Bolsonaro. A pessoa podia jogar no time de futebol do Brasil, seleção brasileira, sem compactuar com as ideias do governo do Brasil. Então, a lógica do Guga Chakra, ela força a tinta para tentar criar uma associação que não é necessária e que nem sempre corresponde à realidade. Então, nesse caso aqui, é de fato uma falácia lógica, conhecida como falácia de associação ou falácia de culpa por associação, que é tentar colar as qualidades de uma coisa a outra coisa que não é idêntica. Então é isso. Só lembrando que nessa série de vídeos sobre falácias lógicas, eu estou falando sobre o discurso das pessoas, nesse caso o tweet do Guga Chakra, não é uma análise sobre o Guga Chakra, não é uma análise sobre a carreira jornalística dele, sobre o trabalho dele, sobre quem ele é uma análise sobre esse tweet em particular, o que não quer dizer que ele não possa estar certo ou errado em outras ideias, em outros tweets, em outras falas dele. Então é sobre esse ponto em particular e como, nesse caso em particular, é uma falácia lógica bem conhecida. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa,
deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento do canal. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e também confira o meu livro Como Vencer no Debate Tendo Razão, que é um livro no qual eu explico como elaborar um argumento mais robusto, mais forte e também como identificar falácias lógicas. É um dos livros mais completos no Brasil hoje sobre falácias lógicas e está com desconto na Amazon. Está com 67% de desconto na Amazon agora, então se você for lá, vai comprar com um baita descontão. Confira. Link na descrição desse vídeo, se cuide por aí e até mais. Tchau!